Caso houvesse a necessidade de realizar uma mudança no software, devido à falta de documentação, não era possível prever quais seriam, no caso, os impactos dessa mudança dentro da nossa aplicação. Então, esses problemas citados são conhecidos mundialmente como a crise de software, 1960, em que como surgiu essa engenharia de software, e nós temos em 1968, né, que teve uma conferência sobre engenharia de software da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que percebeu que é mais barato planejar do que corrigir. Então, o desenvolvimento de software passou a ser baseado em princípios da engenharia, enfoque estruturado e metodológico. Bom, palavras-chave aí nesse slide: enfoque estruturado e metodológico. No caso aí, os nossos softwares, eles apresentam outras características que os diferenciam de um produto manufaturado. A engenharia de software, ela ultrapassa o limite do desenvolvimento de programas. Contém itens ligados à documentação, como a gente mencionou, à criação de artefatos, o que vai possibilitar futuramente que a gente vai poder alterar alguma linha, alguns trechos de código, e aquilo não vai fazer com que os efeitos colaterais sejam, no caso aí, comprometam a qualidade do nosso software. Ainda continuando no nosso slide aí, nós sabemos que o objetivo, então, final aí é produzir software com qualidade, os nossos prazos sejam cumpridos, com um custo aceitável, já que, obviamente, se o custo da engenharia de software for muito elevado, isso pode comprometer até o sucesso, a continuação do seu projeto. E sem surpresas na entrega do produto final. Tá. Então, a engenharia de software trabalha com a utilização de ferramentas e técnicas comprovadas. Comprovadas porque diversas pessoas utilizaram técnicas e ferramentas. A gente mencionou aqui do processo de diagramação lá dos engenheiros. Os engenheiros, qualquer coisa, já estão lá no papel desenhando, não é? A mesma coisa, viu que era importante, viu-se que era importante para o software também, porque a partir daquilo você conseguia delimitar o seu software, as funcionalidades que estariam presentes, assim como um quarto que tem que estar presente numa casa, assim como um banheiro, para que você saiba até onde o seu software vai. Continuando lá, vamos observar aí. No caso, ainda nós eliminamos aspectos tecnológicos, contextuais e organizacionais. Então, quando se fala de engenharia de software, nós precisamos considerar 3 estágios no desenvolvimento. Primeiro deles, análise, em seguida, projeto e implementação. Então, nós vamos trabalhar nas nossas aulas muito com esses 3 termos, esses 3 estágios: análise, projeto e implementação. O que tem em cada um desses estágios aí? Análise. Bom, eu vou verificar então quem é o cliente do cliente. Eu vou verificar se o software que ele está tanto querendo que seja desenvolvido realmente é viável. Eu preciso ter uma ética profissional e dizer se realmente isso é viável ou não. Será que o cliente lá ele vai gastar tanto dinheiro e aquele software não vai trazer, por exemplo, tantos benefícios quanto ele pensa? Eu tenho que ser ético e dizer, olha, realmente esse software não vai te auxiliar tanto, né? Eu tenho que verificar a infraestrutura da empresa. Tem algum equipamento? As pessoas que estão lá, elas são capacitadas? Elas trabalham já com computadores? Qual o grau de experiência aí? Então, são vários aspectos que na análise, nesse estágio de análise, eu vou fazer. Fazer um estudo do domínio, tá? Antes de desenvolver, eu preciso entender quais são os termos utilizados aí nesse domínio, no hospital, da medicina, ou qualquer um outro domínio. Então, basicamente, nessa fase, nesse estágio de análise, o primeiro é um estudo total. Segundo estágio, projeto. Bom, o que eu vou fazer aí? Nesse estágio, nessa etapa, vocês vão começar a pensar em termos mais de tecnologia. Vou verificar aí bancos de dados, interfaces, vou verificar alguns diagramas, embora alguns diagramas eu possa estar fazendo lá na fase de análise. Mas na de projeto eu já vou pensar em baixo nível. Vou pensar aí em banco de dados, em definição, como que vai ser a definição de um determinado método. Sacar, por exemplo, eu tenho lá a assinatura. No outro estágio de implementação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, olha, aquela assinatura que eu defini na fase anterior,
Então agora eu vou abrir lá o meu Java e vou colocar exatamente igual. Então essas fases aí, esses estágios, eles precisam se comunicar, né, de forma bastante consistente. Na sequência, pessoal, temos mais um slide em que as organizações de desenvolvimento de software consistem em técnicas para a programação, para a organização do desenvolvimento de software. Bom, e aí, nesse caso, ele verifica algumas funções. Quais são as funções dessa organização? Então, basicamente, tem 3 grupos. Definir, analisar, simular, medir e melhorar os processos da organização. Um outro ponto, uma outra função dessa organização é que é construir o produto de software propriamente dito. E, num terceiro momento, medir, controlar, modificar, gerenciar os projetos de software. Temos mais um slide aí que fala sobre a origem dos problemas do software. É isso aí, pessoal. Então nós já conhecemos todos os processos, sabemos o que é engenharia de software, como ela até. Agora nós temos os problemas que um software pode enfrentar. No caso aí, a estimativa de tempo, vocês podem acompanhar, estimativa de custo, falha no processo de identificação das funcionalidades do sistema, no caso, problemas nas técnicas de levantamento dos requisitos e das funcionalidades que devem estar presentes dentro do seu software. O que, no caso, um grave aí, né, que é o problema de comunicação entre analistas e clientes. Não se pensa na facilidade de manutenção do sistema durante o seu planejamento. Outras origens aí dos problemas do software, a falta de preparo dos líderes de projeto. Isso. Na sequência, pessoal, tem os processos de engenharia de software. Então, nós precisamos aí lembrar 3 aspectos principais, dos métodos, ferramentas e processos. Os métodos, como fazer? O que vocês vão lembrar aí? Metodologia, tá? Palavra-chave. No segundo momento, das ferramentas, é o processo de automatização. Que ferramenta que eu vou utilizar? Vai depender da metodologia, do método que você definiu anteriormente. E no outro ponto importante, que vocês podem ver aí no slide, que são os processos da organização. Tá ok? Quem vai fazer o que quando? Essa é a parte-chave quando se fala do processo. Quem vai fazer o que? Quando? Mas como que vai ser feito isso vai ser definido nos métodos. Isso vale para quê? Vale lá no estágio de análise, lá no estágio de projeto e de implementação. Como final, como produto final, como tem aí no slide, é justamente o produto, né? Então surge um novo elemento do artefato. Pode ser uma documentação, pode ser as telas, podem ser os glossários, diagramas e assim por diante. O primeiro mito, vamos aí para o próximo slide. Se estamos com prazos atrasados, podemos adicionar mais programadores e tirar o atraso? Será que isso é verdade? Olha, a nossa realidade é bem diferente, né? O desenvolvimento de software não é um processo mecânico. Até pode ser alguns detalhes, mas em sua maioria ele não é um processo mecânico. Como vocês podem observar lá no slide, nós profissionais demandam de treinamento e tempo dos profissionais mais antigos do projeto para que ensinem, para que passem todo o conhecimento para que esses novos elementos possam auxiliar. Vamos para mais um mito aí, Tereza? Outro mito. Os requisitos do projeto mudam constantemente. Entretanto, as mudanças podem ser facilmente acomodadas, pois o software é flexível. Eu posso chegar para você, o próximo mês, Alex, olha, eu quero mais um tipo de relatório lá no programa. Você pode inserir para mim? A gente pode ver aí no slide, pessoal, acompanha aí, que isso, no caso, a realidade é que os requisitos de software no caso, se eles forem modificados, o impacto dessas mudanças varia de acordo com o tempo que ela é introduzida. Quanto mais tarde, eu havia mencionado, quanto mais tarde ela for identificada, no caso, maior vai ser o seu impacto, tanto no tempo, no nosso prazo, quanto no nosso custo. Então, a importância já da definição de um bom levantamento de requisitos, das necessidades no início, de um processo de comunicação bem feito no início. Acompanhar mais um mito aí, pessoal. Outro mito. Assim que escrevemos o programa e colocarmos no ar, o nosso trabalho estará completo. Será que acabou com tudo? Já terminei meu trabalho? Gente, aí esse é um mito e tanto, né? Já que os processos que vêm após a entrega do nosso software são os mais
casos em que exigem mais tempo. Acompanha aí no slide, então, a nossa realidade. No caso aí, geralmente, de 50% a 70% de todo o esforço gasto será despendido depois da entrega do sistema pela primeira vez ao nosso cliente, ao cliente do produto. Isso tudo devido ao processo de manutenção, que é caro, é complicado, um processo de treinamento, que também é caro e é complicado, para que essa ferramenta possa caminhar. Mas aí existe também o processo de acompanhamento durante a entrega do produto, a sua utilização, ok?